entrarmos na palavra, eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aqui essa noite. Qual é a sua identidade? Para quem não sabe muito bem o que é identidade, a formação da identidade recebe influência de três coisas: o indivíduo, a espécie e a sociedade. O indivíduo é as suas individualidades que você tem desde a infância, o seu caráter e as suas características adquiridas da personalidade, que quase sempre é influenciado pelos pais desde a infância. A espécie, que te diferencia das outras pessoas. Nisso entra a sua cultura, os seus valores e as suas crenças. E por último, a sociedade, que é basicamente o seu ciclo social entre os seus amigos, parentes, familiares, quem você segue nas redes sociais, qualquer pessoa que pode te influenciar a agir de alguma maneira. O indivíduo e a espécie juntos é o que faz você ser você, do jeito que você é. A sociedade, às vezes parece que não é algo que tenha tanta importância, porque, não sei se vocês pensam assim ou se é só eu, mas agora que eu já sou maior, eu já tenho uma personalidade, um caráter, e parece que não tem algo que possa mudar. Meus amigos não vão mudar isso, mas a sociedade, ela é o que forma o indivíduo e a espécie, pois alguém precisa ter te influenciado para você ter as suas características, as suas escolhas, o seu caráter, os seus valores. Tudo isso vem de uma influência, mas de uma influência boa. É importante entender isso, porque o indivíduo pode acabar influenciando totalmente na sua identidade. Por exemplo, sua opinião sobre algo já foi mudada por conta de amigos. Algo que você acreditava ou gostava, acreditava que era de uma maneira, e pelos seus amigos não acreditarem na mesma coisa que você, ou acharem que você estava errado, você acaba mudando ou parando de acreditar naquilo só para agradar aquelas pessoas. É importante analisar isso, porque se a influência for algo fora do controle, pode acabar mudando até mesmo o seu caráter. Então, eu vou perguntar de novo para vocês, agora que vocês já sabem o que é identidade. Qual é a sua identidade? Você consegue ver o quanto você é influenciado e o quanto você permite ser movido pelo que você ouve e o que você vê, e o quanto a influência das pessoas está influenciando na sua identidade. Com isso eu queria ler a passagem bíblica que dá tema a essa célula, ou dá tema a esse culto e a nossa célula. Abram suas Bíblias em Romanos 12, 2, que fala assim: não se moldem não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Essa passagem aqui, Romanos 12, 2, tem a ver com o que eu disse sobre identidade e a influência que as pessoas têm sobre nós. E nessa passagem, Paulo fala sobre essa influência, dizendo que não devemos imitar os comportamentos e os costumes deste mundo, mas que, pelo contrário, devemos mudar a nossa maneira de pensar para que, a partir dessa ação, Deus possa nos transformar. É importante entender que não existe mudança de comportamento sem antes ter mudança de mentalidade. Ou seja, essa transformação não é algo instantâneo, há um caminho de rendimento e de renúncia até lá, para chegar a essa transformação. Sabemos que assim que alguém se converte, há um processo de crescimento e de amadurecimento, que aos poucos vai trazendo entendimento a gente. E temos muito pela frente até chegar a uma transformação completa. Às vezes, antes do entendimento completo, o comportamento muda de maneira acelerada, acaba mudando de maneira acelerada, principalmente quando chega o arrependimento, nos dando compreensão e levando a gente para uma atitude diferente. Como aconteceu com Zaqueu em Lucas 19, em que Zaqueu diz ao Senhor: escute, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se houver alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí nessa hora Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Para quem não sabe, Zaqueu era um líder de cobrador de impostos, né? E ele viu Jesus passando pela cidade e ele queria ver quem era Jesus, mas ele era pequeno. Aí ele subiu em cima da árvore e quando Jesus foi passando, Jesus pediu para dormir na casa dele.
Só que as pessoas questionaram Jesus porque ele queria dormir na casa de um pecador. E aí nesse momento Zaqueu na hora se arrepende dos seus pecados, porque entende as consequências que isso ia trazer. E Jesus diz isso, hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele percebe que há sinais de mudança. Mas isso não quer dizer que toda mudança que Zaqueu precisava aconteceu naquele momento. Pode ter sido um bom começo, pode ter sido rápido, pode ter feito que a transformação demore menos. Mas é importante entender sempre que a transformação é um processo contínuo. E é isso que Deus quer de nós, uma mudança contínua, para que cada dia estamos mais perto do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Essa mudança se consiste em renúncia ao mundo, pois assim como Deus diz em 1 João 2, 15 e 17, que diz assim: não amem o mundo e nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai: os modos da natureza humana, a vontade de ter as coisas que agradam aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Eu também queria ler um que se assemelha bastante, que está em João 17, 15 e 17. O outro é 1 João, esse é só 1 João, que fala assim: não peço que os tirem do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é verdade. Glória a Deus. Com essas duas passagens fica claro que o problema não está no mundo, mas nas influências e maldades que ele pode trazer para a nossa vida. Por isso que quem ama o mundo, logicamente não ama Deus, como é dito em Tiago 3, do 10 ao 11, que diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de bênção saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Mas, meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso da mesma fonte jorra água tanto doce quanto amarga? Como eu disse, não tem como servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E nessa passagem aqui faz uma comparação entre as águas doces e salgadas e entre as palavras de bênção e de maldição. E da mesma maneira assim é a obra de Deus. Não tem como a gente estar aqui hoje sendo fiéis a Ele e amanhã estar no mundo achando que vai ter uma mudança no nosso entendimento. Uma mudança na nossa maneira de agir. A mudança no entendimento tem que vir para que esses atos parem e que nós nos entregamos completamente ao Senhor. E da mesma forma, as coisas que vêm do mundo não devem ser misturadas com as coisas que vêm de Deus, como acontece com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 ao 19, que diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem quanto são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possa ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Então, aqui fica claro porque não adianta ficar em cima do muro, achando que está tudo bem. Pois Deus se inoja de atitudes assim. Como você tem coragem de abrir a boca para falar que é filho de Deus, que é do Ministério do Louvor, ou que faz parte do teatro, sendo que no outro dia você está no mundo? Se, por exemplo, aqui tem muitos convidados hoje. Se hoje vocês me vejam aqui, se amanhã vocês me vejam, sei lá, no baile funk, o que vocês pensariam? E quando eu faço isso, eu não mancho o meu nome, eu mancho o nome do Ministério do Louvor, eu mancho o nome de Deus, o nome do teatro, que é de onde eu faço parte. E é muito verdade o que é dito nesse versículo. Às vezes acabamos colocando uma venda em nós e vivendo como se não soubéssemos o que é errado.
importante que nós devemos nos entregar ao todo a Deus, pois Ele nos ama, e quem ama cuida, ensina e castiga se necessário. Da mesma forma que está em Galatas 2:20, que diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora. Ai, cara, estou chorando, não estou dizendo aí. Vamos de novo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aqui nessa carta, Paulo fala sobre a identidade que devemos ter, a identidade em Cristo. Não devemos viver a nossa vida, devemos viver a vida, devemos viver para Ele. A partir dessa identidade em Cristo, o meu entendimento é aos poucos mudado. Quando eu entendo isso, dá um sentido por essa procura constante por uma memória, por uma melhora. Pois Cristo morreu naquela cruz por nós, a fim de quebrar a barreira que o pecado criava, que nos impediam de chegar a Deus. E Ele morreu na cruz para que o meu pecado de hoje não me impedisse de chegar a Deus. Aleluia! Por isso não devemos nos conformar com esse mundo, pois quando nos conformamos e permitimos o pecado nos influenciar, é como se disséssemos que o sacrifício que Deus fez não fosse o suficiente. Cristo morreu por nós, e por isso devemos viver por Ele e fazer com que se cumpra o ministério dele. Mas para que isso aconteça, temos que estar firme a Ele, pois Ele pede que sejamos luz, como é dito em Mateus 5, do 13 ao 16. Aqui o subtítulo é o sal e a luz. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, é colocada no lugar mais alto para que ilumine todos da casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Glória a Deus. Mas isso aqui que é dito por Mateus deve ser todo tempo e a todo lugar, algo constante. Jesus pede que sejamos luz para iluminar o mundo e não uma lanterna que acende e desliga. Hoje eu estou aqui cheio da unção e amanhã eu não estou. Qual é o sentido disso? Pai. Esse brilho deve ser contínuo. Mas agora eu pergunto: nós somos assim em todo lugar? Jesus se orgulha da gente em todo momento, em todo lugar que nós estamos. Glória a Deus. Para nós crianças, nós somos luz na escola, ou quando estamos sozinhos. E para os adultos, vocês são assim no trabalho? Vocês? Aleluia. Aleluia. Para terminar a passagem de hoje, abram as Bíblias em Lucas 12, 1 ao 3. O respeito da falsidade. Milhares de pessoas se juntaram de tal maneira que umas pisaram nas outras. Então Jesus disse primeiro aos seus discípulos, que somos nós: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que vocês disserem em segredo, dentro do quarto fechado, será anunciado abertamente. Tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. E pensando nisso,
amigo próximo de vocês e pedisse para, sei lá, que ele me falasse a maior qualidade de vocês, ou que eu trouxesse eles aqui para esse culto e visse você e perguntasse para você, e perguntar para ele quem vocês são, eles reconheceriam vocês aqui? Às vezes somos influenciados a agir diferente perto de amigos, mas devemos lembrar a sempre nos espelhar em Cristo, seja onde for e onde estivermos, pois a nossa incredulidade pode manchar o nome de Deus de tal forma que podemos afastar alguém de Deus ao invés de aproximar. É explícito que o desejo de Romanos 12 é que você se aproxime de Deus e permite ser influenciado por Ele a ponto de viver verdadeiramente a mudança do seu entendimento, a fim de que você não seja influenciado pelo mundo, mas que seja a influência de Jesus a este mundo. Esse é o desejo do coração do Senhor e o meu também. Agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.